Opa! Bem-vindo, Lênio, tudo bem? E aí, pessoal? Como estamos, Lênio? Bem, tranquilo. Muitas Cansado. notícias? Vim da Cansado, é? academia. Vim da academia agora, né? Ó, Mas aí se sim, tratando, hein? tá certo, tem que ir mesmo, tem que se exercitar. E É, hoje, vou ficar forte, só não vou usar aquela camisa mamãe como eu estou forte. não, Essa não, que essa aqui não é baby look, não. Essa é de gordinho, É. soltinha. Hoje não dá mais para falar essas coisas do tipo mamãe como eu estou forte, que o cara leva uma surra nas redes, né? Mas eu, na verdade, assim, ó. Piada. Se não dá mais para dizer nem isso, aí nós estamos. Aí alguém vai dizer: agora já estão dando a volta para dizer que sempre tem, né? Sempre tem. Enfim. Desculpe. Mas é isso. Lênio, temos muitas notícias hoje quentes aí, do ponto de vista jurídico. Não sei por onde a Adri quer começar. vamos começar por essa decisão do Toffoli, né, que suspende o afastamento do juiz Eduardo Apio, né, e parte para cima aí da Lava Jato. Como que você vê essa decisão? Inclusive, mais uma decisão do Toffoli, né, que recentemente teve uma decisão também anulando as provas, né, da Odebrecht, falando sobre a prisão do Lula, e agora vem essa anulando a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tinha declarado o Apio suspeito para estar na 13ª Vara Federal de Curitiba. Queria que você comentasse, Lênio, essa decisão, explicasse para a gente essa decisão. Estava maduro, né? Estava madurinho isso. Ontem eu fiz um programa com o Joaquim Carvalho, às 21 horas até às 22, e que a gente analisou isso. Eu venho falando, porque havia um descumprimento reiterado, né, das decisões do Supremo. Caiu de novo na mão. O que o Toffoli está fazendo simplesmente é olhando para trás, pegando os precedentes e julgando. A decisão anterior, ele pegou o que já estava sendo decidido. E ele mesmo diz na decisão, vejo que o tribunal e o desembargador, enfim, reiteradamente descumprem ordens. Eles não podiam ter decidido aquilo que decidiram. Portanto, acertadamente, se não fosse por nada, o Apio foi o cara que levantou tudo isso, e hoje estão investigando exatamente o que foi o Apio que fez, e, portanto, nada mais justo nesse momento, e legal também, não só justo, mas legal, que o Apio tenha essa decisão anulada e possa retomar as suas atividades, né? O que acontece agora? Ele volta para a 13ª Vara de Curitiba? Penso que sim. Porque anulada a decisão, volta tudo como era antes, né? Sim. E ontem também a gente teve o Flávio Dino anunciando aí um grupo de trabalho para dar continuidade às investigações levantadas pela Corregedoria do CNJ. E, inclusive, que vai levar esse relatório para a Polícia Federal. Isso também vai colocar a Lava Jato passado a limpo, vai passar a limpo, inclusive, revelando para onde foram esses recursos de 2,5 bilhões? Não só isso, com as condutas irregulares e muitas e bem ilícitas, né? Por exemplo, a desorganização da vara, do modo como aquilo funcionava, não se obedecia os protocolos, né? Se fosse um hospital, eles estariam usando seringas descartáveis 3, 4 vezes, para dar um bom exemplo de como não se segue. Estariam fazendo transfusão de sangue sem saber o tipo sanguíneo, que é protocolo. Não estariam nem medindo Aliás, eu quero dizer para vocês que há 2 anos eu perdi um cunhado
irmão da minha mulher, porque o médico não mediu a pressão dele, não seguiu o protocolo e morreu. Estou processando, já ganhamos em primeira instância, processando o hospital. Porque essas coisas, o processo é protocolo. Quando você não segue, dá nisso que deu. Essa correção do CNJ só existe por causa do Apio. O Apio até agora estava pagando o pato. A decisão do Toffoli coloca de volta aquilo que deve ser feito. Isto é, o STF já tinha decidido, o tribunal daqui não podia ter decidido, portanto, o STF apenas recolocou a necessidade de se seguir os protocolos. E como os protocolos não foram seguidos, tudo aquilo que foi feito é nulo de novo. Claro que vai aparecer gente para dizer aquilo que o Dallagnol, né, que se notabilizou em dizer que as garantias processuais eram filigranas. Claro que ele, na hora H, saiu correndo atrás das filigranas. Eles adoram filigranas. Só que filigrana no dos outros, entendeu? É pimenta, né? Vai. Muito bem. Eu queria saber do Lênio, fugindo um pouco aqui da pauta jurídica, mas se ele assistiu o discurso do Lula na ONU, e aí até falando de algumas questões internacionais ali que implicam em questões jurídicas. Não assistiu, Lênio? Não assisti porque eu fui eu tive um programa de manhã numa rádio do Rio, e faixa livre, depois eu fui para a academia, eu tenho que sair de casa, pego o carro, voltei correndo para atender aqui vocês e não pude assistir o que o Lula falou. Ele falou sobre a questão do Tribunal Internacional, né? Falou sobre a questão da Palestina, falou sobre o embargo criminoso de Cuba, falou sobre a prisão do Assange, né? Estou te falando de temas que, de alguma forma, dizem respeito a decisões que também... Porque Cuba hoje é considerado um Estado terrorista do ponto de vista internacional, depois da decisão do Trump, né, das sanções do Trump. Palestina, não preciso nem falar. E o Assange é esse caso absurdo. Escandaloso. Muito corajoso ele ter citado isso lá de novo, né? Na frente de todo mundo, ali com os 200 líderes mundiais. Só um parêntese. O caso brasileiro aqui, o Apio estava virando uma espécie de Assange. Levanta todo o negócio e é punido, né? Tá entendendo? Tem um pouco disso. Mas o Lula, Renato, está, dizendo eu sou do Brasil, meu país é um dos mais importantes do mundo, nós somos importantes, nós somos o grande país ecológico, todos vocês nos devem reverência a isso, e nós temos opinião sobre determinadas coisas que são 1, 2, 3, 4. Acho que o Brasil está colocando, como se diz aqui na minha terra, vou dizer a frase, mas ela não é pornográfica, o Brasil está colocando o pau na mesa, né? Quer dizer, a vara está dizendo a que veio. Eu acho importante que e eu acho que isso foi bem calculado, porque eu creio que ele tenha lido o discurso e, portanto, isso é uma questão bem planejada, não tem nada de improviso nisso, certo? Essa frase que você falou do Apio está virando, era como se fosse o nosso Assange. Queria que você explicasse mais isso, porque o Apio, aquele afastamento dele parecia ser uma armação, né? Um áudio que depois a defesa alegou que não era dele, que é como se ele
imitava, supostamente, ele ligava para o filho do desembargador, que é sócio do Moro e da Rosângela, namora com o filho deles, parecia ser uma armação, porque as decisões dele estavam incomodando, né, Lênio? Eu não sei se os detalhes, né, disso, sobre veracidade ou não, né, porque tem o laudo pró e o laudo contra. Nem sei se um dia vai ficar sabendo disso. Mas, de todo modo, vamos dar de barato que esse áudio pudesse ser verdadeiro. Mas isso é apenas um detalhe que não tiraria e não anularia os atos dele, Apio, tá entendendo? Também tem isso. Quer dizer, se coubesse punição para isso, seria uma punição administrativa pequena, sobre um trote ou um telefonema dado para alguém, tá entendendo? Essa é a tese. Dando de barato que seja, porque eu não... os laudos se contrapõem, isso não sei se essa coisa como vai terminar, mas nunca seria para afastá-lo, para ele não poder nem entrar no prédio, nem acessar nada disso. Ele ficou praticamente no exílio dentro do próprio país. Quer dizer, com limitações, como se ele tivesse uma tornozeleira. Faltou só colocarem uma tornozeleira nele. Como fizeram com o Cancelheiro, né? Como fizeram com o Cancelheiro. Como fizeram, exato. Então, essa questão, eu acho que tem que entender bem a dimensão simbólica também, a dimensão simbólica da decisão do Dias Toffoli. Lênio, e agora, como que fica a situação do Sérgio Moro e do Dallagnol? Porque teve a decisão anterior do Toffoli, que abria aí caminho para eles serem investigados, e agora tem essa decisão ontem do ministro da Justiça dizendo que vai encaminhar esse relatório para a Polícia Federal. E tem essa história que parece que mais pegando, que é onde estão esses 2,5 bilhões de reais. Você acha que isso pode tornar e incriminar mais ainda Dallagnol e Sérgio Moro? Como fica a situação deles? Eles estão preocupados hoje, você acha? Bom, veja só, vamos fazer uma comparação, digamos assim, uma análise comparativa institucional. A mesma relação que os processos de 8 de janeiro têm com os militares que estão ausentes do processo, portanto, como disse o ministro Gilmar Mendes, há um grande ausente, certo? Nesse processo, que é o Bolsonaro. A mesma relação de forças que se estabelece, quem olha assim, dá a impressão que o establishment, que o sistema de justiça não tem força para enquadrar os generais e outros que participaram do putsch. Nessa mesma relação, você coloca proporcionalmente o sistema de justiça e o CNJ com relação à Lava Jato. Isto é, a mesma força que é necessária para o CNJ pegar Moro e companhia, processar aquilo, os dois já estão fora do cargo, mas processá-los e passar para frente isso, e os outros que participaram de tudo isso, essa é a mesma relação que existe de forças entre o sistema de justiça hoje, Supremo, etc., Procuradoria da República, e os ausentes até agora do processo do 8J, que são os militares. Isto é muito parecida esta correlação de forças, entende? E isso, esse embate é muito importante para o futuro da própria democracia, na minha leitura. O Brasil
tem muitas análises ingênuas, assim, muita gente da esquerda também é ingênua. Alguns, assim, já se apaixonam, uma espécie de síndrome de Estocolmo, assim. O Supremo está sendo muito duro com os golpistas, a pena está muito alta, etc. Não é o meu caso, nem de Fernando Fernandes e nem de muitos outros, porque nós sabemos que o crocodilo é um crocodilo. Você pode tratá-lo de forma carinhosa, botar florzinha no cabelo do crocodilo, levá-lo para passear, mas na primeira oportunidade o crocodilo comerá seu pé. Não tenha dúvida disso. O sapo e o escorpião. O escorpião pega carona. No meio, eles podem até ter um grande diálogo entre os dois. Mas o escorpião é um escorpião. Muito bom. Faz parte de sua natureza. E se você não fizer uma epistemologia do escorpianismo, digamos assim, uma nova disciplina nas ciências sociais, uma epistemologia do escorpionismo, você não vai ter condições de compreender a complexidade do fenômeno. Entende? O fenômeno é muito complexo para ele ser resolvido no sim e no não. O que são garantias processuais? Não foram dadas as garantias para os golpistas? A história de que, mas alguns deles e ficaram sem defesa porque os advogados nécios foram lá brigar com o Supremo. Sim, mas acontece o seguinte, eles já foram defendidos antes, essa é só a parte final do julgamento, entendeu? E não se pode fazer uma nulidade que é provocada pelo próprio advogado. Então, vamos lá, penso que o Supremo andou bem, as penas estão bem postas, o Fernando Fernandes e eu achamos que se botasse 1 ano a mais e tal, não faria mal, ou seja, em termos técnicos, e com isso já se avizinha que provavelmente os mandantes e os instigadores, etc., possam chegar a uma pena de 21, 22, 23 anos. Entende? É muito importante que o Supremo siga nesse trote, seja efetivo, expedito, dê respostas rápidas. Assim como eu acho que o presidente Lula deveria nomear imediatamente o mandato do Aras termina no dia 26, agora, é isso? No dia 26 já tem que ter um novo indicado, e na outra semana já tem que ter a sabatina no Senado. Não se pode perder 30 dias nessa discussão, porque olha, outra questão que eu vou adiantar para vocês aqui, quando a gente está falando desse processo todo, está se colocando tudo, as pessoas perguntam, mas será que o Xandão vai ter força? Calma, não coloquem tudo nas costas do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não processa ninguém. Quem processa é o Ministério Público. Atenção, o Ministério Público é o único que pode processar alguém. Se ele decidir não processar Bolsonaro, ninguém vai processar Bolsonaro. Por isso é tão importante que essas coisas tenham respostas imediatas, rápidas, entendeu? Para as pessoas não pensarem que nós estamos muito tranquilos, navegando em águas tranquilas, enquanto já se diz por aí que Bolsonaro, se for preso, vai resistir, senadores continuam chamando o presidente da República de ladrão, as redes sociais continuam iguais. Por quê? A coisa não está definida. Calma, nós temos que saber ver os sinais, nós temos que saber bem os editoriais dos grandes jornais, lê-los nas entrelinhas, saber bem como está o clima, entendeu? Como estão as Forças Armadas, todas essas coisas. Eu quero dizer que, assim, sensacional essa fala do Lênio, precisa fazer um corte, porque aqui, Lênio,
eu sei que tua vida é corrida, mas eu venho defendendo isso, essa tese que você aqui, de forma magistral, acaba de sintetizar, de que não tem como tratar como injusto uma pena para quem cometeu ato contra a democracia, né? Que poderia ter levado o país a entrar numa ditadura, num sistema, num regime militar, e que ia censurar, calar vozes, torturar, perseguir, matar. E as pessoas falam assim, até um colega outro dia disse, veja, mas pô, o cara mata alguém, às vezes a pena é menor do que essa daí. Mas eu não sei, eu não tenho esse parâmetro. Mas não tem nada a ver isso, não tem nada a ver. O Código Penal diz que a vida é o bem mais importante, mas a pena mais alta é dos crimes contra a propriedade, que é o latrocínio, né, que é roubar para matar. E a democracia tem penas. Acontece que houve uma somatória. O 17 anos, que é a pena maior até agora, é a soma de 5 crimes. Olha aqui, ó, o sujeito que. Vamos lá, o sujeito que mata. O sujeito que mata, rouba e tal, faz um monte de coisa juntos, a pena será de 30 anos. Mata, é que estupra. Isso, acontece que a pena que alguém está comparando é de um crime só. Foram 5 crimes. 5 crimes, 17, podia ser 18 ou 19, que nada surpreende. É tão complexo isso que os advogados, eles foram lá para fazer uma cena para buscar anulações. Não pense que os advogados não falaram entre eles ou em combinação para ir lá, porque é inacreditável que um advogado vá lá e vá xingar o juiz, vá xingar a Suprema Corte, entendeu? Fazendo praticamente um contempt of court ou um desprezo à corte. Se ele faz isso na Inglaterra, ele sai preso. Se ele faz isso na Alemanha, ele sai preso nos Estados Unidos e prende ele na hora, se alguém faz isso com relação à Suprema Corte, entendeu? E por que não prenderam ele? Não, porque vai piorar. Eu acho que o Supremo foi prudente nisso, porque o Supremo foi extremamente prudente para que não deem aso a mais questões. Afinal, se o cara chega e diz os senhores são odiados, os mais odiados da República, se você disser alguma coisa e tal, as pessoas vão dizer, viu, o advogado tinha razão. Essa é uma questão de uma disputa retórica que o Supremo ainda bem não entrou, entendeu? O máximo que foi feito foi o Xandão, o Alexandre de Moraes, dizer para o advogado que, só um pouquinho, vamos lá, não é assim e tal, que eu acho que ele tem direito de dizê-lo também, porque um advogado tem responsabilidades. Um advogado, quando vai defender o seu cliente, ele é como médico que vai curar, ele tem obrigação de cuidar da saúde. O médico não mata. Advogado tem obrigação de levar a tese do cliente até o final. E não se queira pensar que a tese de algum cliente seja condene-me, por favor. Claro que não. Então, o advogado tem obrigação como médico. O juramento de Hipócrates e o julgamento do Santo Ivo, né? Que é o padroeiro dos causídicos. Né? Não sei se vocês sabiam, mas o Santo Ivo é o padroeiro dos advogados. Muito bem, Lênio. E qual que é o teu favorito para a PGR? Eu não tenho. Eu não tenho favorito para PGR. Eu penso que eu tenho um critério, né? Para mim, eu não quero saber como o PGR vai tratar de crimes, outros do Brasil, etc., porque isso é o Ministério Público que faz, que são os outros. Quando a gente pensa em PGR, tem que pensar no que ele representa. E o PGR tem que ser aquele que vai tratar das questões daquilo que o Ministério Público tem que ser, o guardião da democracia e dos direitos. E o 8 de janeiro ainda está em aberto.
o PGR ideal para mim é o que tem o 8 de janeiro como alça de mira, porque o 8 de janeiro é muito mais importante do que se diz por aí. Você acha que o novo PGR pode recuperar também outras questões referentes a Bolsonaro, como, por exemplo, a questão da pandemia, né? Porque a gestão dele foi criminosa, né? Irresponsável, frente à pandemia. É o mínimo que nós esperamos do novo PGR. No dia seguinte, no minuto seguinte da posse, nós estaremos cobrando todas essas questões que estão lá paradas. Não tenha dúvida disso. Agora, os próximos julgamentos dos réus do 8 de janeiro vão ser analisados em plenário virtual, vão ser julgados num plenário virtual, segundo aqui saiu informação agora, vão ser incluídos de 4 a 10 casos para análise no plenário virtual, onde os votos são coletados por escrito, então não há sustentação oral nem dos ministros, nem dos advogados. Isso, né, que a gente viu o que na semana passada, né, as gafes, o nível dos advogados de defesa confundindo o Pequeno Príncipe com o príncipe do Maquiavel, sendo que a fala nem era do Maquiavel, a outra advogada chorando sem fazer defesa técnica. Você acha que isso de colocar o julgamento virtual perde a força de mostrar como eles são ridículos e despreparados? Veja, eu sou contra julgamentos virtuais, mas há esse caso, por exemplo, cabe também, o advogado pode mandar o vídeo, né, de sustentação dele pelo regimento. Mas, de todo modo, eu penso o seguinte, que como foram formados precedentes sobre os réus, por exemplo, todas as pessoas que fizeram a mesma coisa têm que receber a mesma pena, a não ser com dosagem pequena com relação a circunstâncias pessoais. Por que as penas variam se o sujeito fez a mesma coisa? Porque depende se o cara é reincidente, se o cara tem antecedentes, entendeu? Que são as circunstâncias pessoais. Então, era possível também que o Supremo Tribunal fizesse os julgamentos não virtuais, mas separasse esses todos, né? Porque ele vai dar aquele ANPPR, naquele negócio lá da Acordo de Não Persecução Penal, certo? Para um bando de gente cuja pena é menor. Os outros, como ele já tem, o que demora no Supremo são o tamanho dos votos. Não precisava ler tudo aquilo, bastava dizer eu condeno e as razões pelas quais estão escritas no papel. Por que não veja, a informação para o grande público não tem nenhuma importância processual, só para avisá-los. Ler lá ou não ler e dizer está aqui meu voto é a mesma coisa, Renato e Dri. Então, por exemplo, um julgamento que duraria, um julgamento desses, duraria no máximo a sustentação oral de cada advogado. Então, se o advogado insistisse, ele teria os 15 minutos e se o Supremo tiver posição com precedentes de condenação, eles são, nossos votos estão aqui arquivados. Era um modo de não ir para o virtual. Mas vamos ver o que acontece. Isso deve ter dado uma grande discussão interna no Supremo, né? Porque realmente o Supremo tem uma pauta enorme e isso atravessou o sistema, né? Mas eu penso que bastava o Supremo, não precisa fazer esses votos longos, um voto de 5 minutos, dando o básico, é suficiente, né? Talvez eles façam isso em alguns, ou vão todos para o virtual, e no virtual
o advogado, pelo menos, possa mandar o vídeo, né, de sua sustentação oral e coloque lá. É o que eu penso. Eu não sabia bem da informação, Dri, vão me informar mais tarde, se a notícia é recente. A notícia fresquinha aqui, não sabia. Saiu Vou examinar, vou examinar e conversar com os meus colegas e amigos. São muitos réus, né, gente? São Exato. 1000. Bom, alguma coisa tinha que ser feita, mas não sei como, né? O grande problema é o julgamento virtual, é um problema em si. Um país como o nosso acaba com um caso desses, mas tem que pensar que é um caso tão importante que colocou em xeque a vida de todos nós. Exato. Então tem que pensar também nisso, né? Por isso que o Supremo tem que se esforçar, talvez, se fizesse julgamentos segundas, terças, quartas, quintas e sextas, ajudava um pouco, né? Não quero ficar fazendo treta sobre o que os outros fazem e não fazem, né? Mas acho que sessões todos os dias davam um up nisso também, não é verdade? Porque é pedagógico, né? O que a gente tem falado aqui nesse julgamento. Né, Acho que durante 2 meses, se o Supremo fizesse segundas, terças, quartas, quintas e sextas, e nesse estilo que eu disse, com votos dizendo, olha, o meu voto é assim e está aqui, passa para o próximo julgamento, dá a palavra para o advogado defende e vai adiante. Entendeu? E ninguém reclamaria, eu acho. Mas acho que eu perderia essa discussão lá no Supremo, o Supremo deve ter decidido já. Tenho essa impressão, Lênio. Ô, Lênio, tem uma fala do Gilmar, que o Mauro Lopes separou outro dia, aqui, na hora do voto lá do caso Aécio, onde ele vai para cima. Ele fala, olha, tínhamos aqui no Brasil uma coisa absurda até chegar no 8 de janeiro. Eram fortes apaches. Isso. Você viu essa fala? Onde as pessoas, os terroristas, pegavam, faziam gato de água e gato de luz na frente dos quartéis, tratando como forte apache. Claro, mas é o que eu falei antes, onde estão os generais, aí a nossa correlação de forças... Esse fato dele apontar para cima, você acha que pode ser algo que já está sendo conversado ali? Essa é a minha esperança, porque lembra que eu disse no início, né? O Gilmar disse o grande ausente. Quem é o grande ausente? O chefe, Bolsonaro. Apontou para cima é porque tem um chefe. Com certeza não é Deus acima de todos. Não é? Com certeza não. Olha só, tem pergunta aqui para o Lênio, o Carlos Augusto de Bones Cruz diz: a força que impede a ação contra os atores da Operação Lava Jato seria econômica? Bilhões passaram do Estado para a iniciativa privada nacional e internacional. É um dos componentes, é um dos elementos. É tão complexa essa operação, é tão complexa essa análise, que há elementos, por exemplo, que a gente pode chamar assim, efeitos colaterais. Por exemplo, quando você atacar o cerne disso, vai sobrar para muita gente. E aí, por exemplo, alguns acordos, se forem anulados, como fica a participação dos próprios advogados? Entende? É bem complexo isso. Não sei se essa investigação ela não tem um alto limite desde o início. E tem aqui também a Paula Vasconcelos, finalmente o Apio, viva Pedro Serrano e Lênio. Isso aí, viva. E tem também aqui o Elber Marques, bom dia, aqui de Maringá, assistindo vocês e torcendo para que o Marreco pague pelo que fez. Tem alguma notícia sobre os depoimentos do Tacla Duran e do Tony Garcia? Ninguém fala nada a respeito. Pois é, e agora, né, Tacla Duran? Não, isso volta.
essa decisão do Toffoli recoloca as coisas nos trilhos. O Tacla Duran e o Tony Garcia são peças-chaves que há 6 anos os dois já queriam falar. O Tacla Duran há 6 anos queria falar e nunca ouviam. E agora, quando ele iria falar, trancaram tudo. Mas agora, trancaram a trancada. E quando se tranca a trancada, é porque se liberou algo. Então, agora volta a possibilidade imediata do Tacla dizer tudo. Ele sabe muita coisa, hein? Ô, Lênin, eu vou te mandar aqui no privado uma matéria exclusiva da Fórum que está indo para o ar e que a gente vai trazer aqui o Henrique Rodrigues para falar dela. O Henrique traz à tona uma servidora da Justiça Federal do Paraná, de nome Flávia Maceno, que, segundo uma denúncia de um funcionário lá da 13ª Vara, um servidor, seria a caixa preta do Moro e que seria responsável por todo o esquema de financeiro da 13ª Vara, dos recolhimentos, das multas, e que ninguém acha onde está esse dinheiro. E ela trabalha, sabe aonde, Lênio, atualmente? Gabinete da Rosângela Moro. Claro, essa moça, não sei porque. E essas coisas assim, ó, tem que ser ouvida imediatamente. O inquérito que está sendo aberto tem que ouvi-la. Ou então, isso que o Dino está requisitando lá, a Polícia Federal pode ouvir essa moça, porque tudo indica que, se ela era secretária-geral disso, ela sabe de muita coisa, sabe muito. E outra, isso só funciona, bem ou mal, se alguém é operador. Exatamente. Tem que ser ouvida e tem muito a falar. Aliás, é engraçado, né? Assim, é por curiosidade, mas ela é filha de militares, recebe aposentadoria do PAPES por ser militar, usou dinheiro para ir para Brasília. Assim, diz a pessoa que nos passou as informações, a fonte, ela revela que o seguinte: isso não é comum, né? Emprestar funcionário servidor da justiça. Parece que é até legal, mas eu não sei bem como isso funciona, né? Eu não sou expert nisso, mas de um poder para outro, nessas circunstâncias, é bem estranho. Bem estranho. É isso, Lênio. Depois lê com atenção aí, depois a gente... Tá bom. Tá bom? Feito, querido. Obrigada, Lênio. Beijão para você. Obrigadão. Até a próxima. Beijão. Valeu, abraço. Tchau, abração. Tchau, tchau.